entrevistado, porque, olha, eu já fiquei sabendo que ele anda de bicicleta, ele já surfou, ele joga beach tênis, ele tem tudo a ver com esporte, né? Então, se eu precisar de uma ajuda, eu posso pedir para ele. E vai ser um prazer ter a oportunidade hoje, então, de apresentar o primeiro filho da terra. Ele saiu de Governador Valadares aos 7 anos e hoje aceitou o nosso convite para estar aqui de novo, porque ele ganhou o mundo dirigindo um dos principais grupos que foi fundado pelo pai dele, que é o Grupo Águia Branca. Convido para vir conversar comigo, Calmer Tip. Boa noite, Calmer. Boa noite, Valéria. Prazer estar aqui com vocês. Prazer meu recebê-lo aqui, né, ter aceitado o convite da Associação Santa Luzia para esse bate-papo, para contar um pouco da sua história. E, antes da gente começar a entrevista, eu queria que, mesmo daqui, você apresentasse a sua família, que te acompanha essa noite, porque o Calmer chegou hoje à tarde a Governador Valadares e ele visitou a Santa Luzia, acompanhado da família, conheceu de perto essa entidade onde eu sou voluntária e que é tão importante para essa cidade, o que demonstra o carinho com o qual ele recebeu o nosso convite, veio acompanhado de toda a família. Então, tem aqui hoje comigo, com muito orgulho aqui, meu pai e minha mãe, a Ilmer e Luísa, estão aqui na frente, aqui, ó. Estão logo na primeira fileira aqui. Levantaram a mão, mas muito baixinho aí, não sei se o pessoal de trás viu, né? Mas são pessoas que me guiaram, né, ao longo da minha vida, pelos valores, pelo todo o apoio que eu tive deles, né? E que são a luz na minha vida aí, tanto pessoal quanto profissional. Tem aqui também minha esposa, Maria Luísa. Minha mãe é Maria Luísa, então, assim, Freud explica, né, isso aí. Maria, filha, que está aqui também, prestigiando, né? Prazer estar com vocês aqui. Queria também dar um abraço aqui ao Fábio, Cleide, meu primo aqui, que mora aqui em Valadares, né? E é isso. Pois é, eu tive a oportunidade essa semana, antes da entrevista, de falar com alguns dos seus parentes e amigos. Eu vou servir água hoje aqui para o entrevistado. Eu confesso que eu gostaria de servir vinho, porque eu sei que o entrevistado é um amante de vinho, eu também gosto de vinho. Mas, certamente, o Pinot Noir que eu tomo não está na carta dele. Então, para não correr o risco, vou servir água mesmo, viu? Então, vamos lá. Eu queria começar perguntando, depois de tanto tempo longe, como é que foi receber esse convite para ser homenageado como filho da terra? Bom, pessoal, foi um orgulho muito grande. É uma terra assim, muito querida, né? Apesar de eu ter saído aos 7 anos, eu ainda continuei frequentando mais regularmente Valadares ainda por um bom tempo, sei lá, até os 20 anos de idade. Muitos parentes aqui. E à medida que bons mineiros, né, foram indo para a beira do mar, assim como eu, né? Então, hoje a família aqui foi ficando menor. Mas com muito orgulho, fiquei muito feliz com a visita lá na associação, de ver um trabalho assim muito sério, muito qualificado, vendo o tratamento que as pessoas têm lá, que estão lá, né, sendo cuidadas com muito carinho, realmente ultrapassa o profissionalismo, né? É algo muito bem feito. E me deu muito orgulho também do trabalho que é feito. O orgulho de estar aqui com vocês, mas também do trabalho que é feito lá. Parabéns aí ao Paulo, quero dar um parabéns. Falando do Paulo,
todo o time lá da associação, que entrega tempo, né, voluntário, assim como o Paulo, o Estevão, que esteve aqui. Não vou citar todos os nomes que eu conheci, que senão vou acabar esquecendo alguém, mas sintam-se todos aí abraçados, né, pelo belo trabalho aí que vocês fazem lá. Fiquei muito, muito feliz de ver isso. E quero dar os parabéns também a todos vocês que contribuem com a Associação de Santa Luzia, se não regularmente, mas até por estar aqui também, estão fazendo um papel e fazendo com que as pessoas que estão lá sejam bem cuidadas, né? Como foi dito aqui, às vezes a pessoa não tem tempo, mas tem dinheiro, ou, enfim, qualquer meio que se possa fazer para poder cuidar dessas pessoas, eu acho algo muito assim, muito bacana, muito nobre, né? E como eu ouço sempre das pessoas que fazem isso, no final a pessoa se sente, sei lá, retribuída com um abraço, com um carinho, com um sorriso no rosto dessas pessoas que estão lá precisando de cuidados. Parabéns ao time todo aí da associação e a todos vocês que contribuem de uma forma ou de outra com esse trabalho belíssimo que é feito lá. O nosso slogan lá hoje é amor que acolhe, mas já teve um tempo que o slogan era ninguém ama aquilo que não conhece. E isso fez toda a diferença na sua visita hoje, né? Ter a oportunidade de ver de perto. A gente prega muito isso, né? É claro que a gente quer todo tipo de ajuda, tem pessoas que não vão ou nunca foram, mas é muito importante que você tenha a oportunidade de ir, de fazer uma visita e conhecer de perto, ver de perto, porque fica mais fácil realmente de amar uma obra que você tem a oportunidade de conhecer. Mas, Calma, eu queria partir para a primeira pergunta, querendo saber um pouco em que momento que você começou a trabalhar. Você lembra, assim, do primeiro emprego, aonde que foi, com o que foi, o que você fazia? Conta para a gente. Então, primeiro eu só queria complementar e agradecer também ao Marcelo Marigo, né, e família, que também intermediou o convite lá para mim, e também pelo trabalho que eles fazem também, o Marcelo, o Guilherme, que está aqui também, o Flávio, em prol dessa associação, né? Então, muito obrigado também por todo o carinho de vocês, comigo, mas principalmente com a associação. Eu comecei, na época, a gente começava com 18 anos de idade. Era costume, né? Ia fazer faculdade e tal, e começava a trabalhar aos 18 anos. E alguém até me perguntou, falou, como é que seria isso, né? Começar a trabalhar assim, numa empresa familiar e tal. E não era muito organizado, não, para ser bem sincero com vocês. Se dava uma missão para a gente ia fazer, a empresa sempre cresceu muito. O Grupo Águia Branca cresce em média aí 18% ao ano, 20% ao ano, e sempre precisou muito de gente, né? Então, sempre tinha serviço e tal, e a gente entrava e começava a trabalhar. Então, assim, o que fez o diferencial para mim não foi nem a organização de como começar a aprender e contribuir com a empresa. Foi a possibilidade, né, que hoje mais difícil até, com meus filhos e parente que hoje está na empresa também, é porque eu tive meu pai, meus tios, no dia a dia. Então, tratava com eles, né? Não era diretamente, até porque pai e filho junto, às vezes, um ou outro pode confundir, né? A situação lá é um local de trabalho. Então, pela cultura nossa, nunca trabalhamos diretamente, mas eu tinha a opção de acessar meu pai lá e ouvi-lo, as orientações sempre muito sábias, né? Meu pai foi sempre uma pessoa muito à frente do tempo, mesmo lá entre os irmãos. Eu e meus irmãos fizemos intercâmbio na época, meus primos não fizeram. Fiz um estágio na Mercedes-Benz depois, também fiquei 7 meses morando na Alemanha, 1 ano morando no Canadá, nesse intercâmbio, né, onde eu aprendi inglês, e a cultura também é diferente. E depois aprendi alemão. Hoje já esqueci, se tiver alguém que fala alemão aqui, não adianta, eu já esqueci.
porque não consegui praticar, mas esse contato com meu pai e meus tios fez muita diferença para mim, me ajudou muito a me desenvolver e poder, de fato, crescer, contribuir, poder fazer novos desafios. E os desafios eram assim, bem desafiadores, né? Porque eu fui para a Bahia, né? Então, fiquei longe do time todo, a um certo momento da minha vida, e sendo diretor da Bahia lá, do Grupo Águia Branca, principalmente da Aviação Águia Branca, linha de ônibus. E isso ficava distante, né? E vão cumprir as missões lá, né? Fui presidente da Associação Baiana das Empresas de Transporte Rodoviário de Passageiro, ou seja, da Associação das Empresas de Ônibus da Bahia, de linhas regulares, né? Intermunicipais também. Então, as missões iam chegando e você tinha que dar conta disso. E, muitas vezes, meio na raça mesmo, entendeu? Você ia aprendendo ao longo do caminho, né? Ao longo de fazer as coisas lá. A gente poderia dizer, então, assim, que seu pai te preparou para essa função que você está hoje, embora eu tenha escutado nas minhas conversas aí que, desde muito cedo, você sempre foi muito focado, você sabia exatamente o que queria. Assim, acho que meu pai me preparou, e meus tios, né? Primeiro, assim, meu pai é um dos fundadores, né? Para mim é o principal, lógico, de coração, né? Mas, assim, teve um irmão mais velho, né? Seu Valécio, que foi o primeiro presidente do grupo. Tem um irmão do meio, o Wander, e meu pai, que é o terceiro, e foram os três que fundaram. Esse tio Valécio mais velho chegou a ser o presidente, para o primeiro momento. Meu pai também foi presidente, após o Valécio. E sempre, eu acho que com os valores que eu peguei do meu pai e dos tios, né, esses valores sempre me guiaram. Isso foi, para mim, muito relevante. Com relação a outros aspectos, eu vou contar aqui algumas histórias, que eu acho que elas vão falar mais do que eu conseguiria explicar aqui para vocês, né? Uma vez, eu e meu irmão, que é falecido, nós, todos os filhos, nascemos em Valadares, né? Meu pai e minha mãe, todos nós 4 nascemos aqui. E esse irmão já até faleceu num acidente de carro e tal, mas, na época, fomos eu e ele rodar a empresa. E aí passamos 2 semanas rodando a empresa toda, fomos até Salvador, de lá fomos a Xique-Xique, na beira do Rio São Francisco, né? Depois de Irecê, enfim, rodando tudo. Depois de não sei quantos mil quilômetros, né, chegamos em casa, cansados. E aí encontramos meu pai lá e tal. Falei, aí, como é que foi? Ele perguntou. Ah, foi ótimo, mas estamos bem cansados, né? Aí virou para a gente e falou, bom, vocês estão cansados só de conhecer, imagina para construir isso aí, né? Então, rapaz, sempre foi muito firme, né? Uma outra história também interessante que mostra um pouco do meu pai, esse mesmo irmão, uma vez a gente morava em Vitória já, e a gente saímos numa sexta-feira à noite e tal, e chegamos assim, sei lá, 6 horas da manhã em casa, né? Do sábado. E na época a gente tinha aula, começava às 7 horas da manhã do sábado, né? Aí estamos subindo a escada e tal, olhamos para cima, está ele lá, né? Aí virou para a gente e falou, vocês vão fazer o quê? Eu falei, descansar, né? Passar uma noite virada aqui. Eu falei, não, vocês vão estudar, vocês têm aula agora, às 7 horas. Aí entramos no carro, fomos lá para a escola, e chegamos lá, estacionamos assim debaixo de uma árvore, né, para fazer uma sombra e tal. Abrimos as portas, reclinamos os bancos e dormimos lá a manhã inteira, né? Aí os amigos todos da escola vinham, ria, né? Fizemos uma brincadeira lá com a gente. Então, assim, tudo isso para mostrar um pouco o perfil do meu pai, que eu amo muito, né? Mas sempre um perfil muito rigoroso, né? Muito firme. E acho que isso aí também é uma das formas que contribuiu aí para o meu crescimento. E nesse caso, quer dizer, se seu pai te preparou, você com seus filhos também seguiu a mesma linha ou não necessariamente?
Eu acho que sim. Eu tenho 2 filhos, né? Um mais velho tem 34 e a menina 31. E tem a Maria aqui, que com 12, né? Com a Maria, eu acho que eu já sou muito macio, já sou um pai-avô, acho. Mas, assim, com os 2 mais velhos, acho que eu já tive o mesmo perfil do meu pai aí para poder para educar, né? Eu perguntei dessa questão do legado, assim, né, do pai para o filho e de você com seus filhos, porque o que você falou aí é algo que eu também ouvi muito nesses meus bate-papos aí dos últimos dias, né, de que o seu Ailmer tem uma imagem sempre muito forte, sempre muito enérgico, né? Dizem que ele tem um lema, né? Todos nós passaremos, mas a empresa não, ela tem que ser perene, né? Essa marca forte tornou mais difícil para você assumir uma posição de liderança nos negócios da família? Não, acho que pelo contrário, acho que contribuiu muito para mim nesse aspecto, né? E me tornou o que eu sou por esses valores e por essa rigidez, assim. Acho que a dificuldade também que faz a gente crescer mais do que a facilidade, né? Então, o fato de, na época, você ter vários desafios e você ter que ir lá e dar conta deles, independente do preparo que você tinha, que não era muito, não tinha isso muito, né? Naquela época, você fala, vai lá e dá conta, pô, né? Você vai ser diretor da Bahia, vai lá, senta com o governador, senta com o secretário, cuida dos clientes, faz tudo que tem que fazer e vamos embora. Então, você vai aprendendo mesmo ali com os valores e fazendo as coisas que precisa fazer, e vai crescendo com isso, né? Eu queria contar uma história aqui, Valéria, do começo do grupo. Posso? Claro, fica à vontade. Que também tem a ver com Valadares, né? Não sei se a maioria sabe, mas em 1946 foi a primeira operação do Grupo Águia Branca. E foi aqui em Valadares. A primeira linha de ônibus começou entre Valadares e Teoflotone. E isso, por coincidência, envolveu, na época eu não era nascido, né? Mas meus 2 avós, eles eram compadres, o vovô Carlim, pai do meu pai, e o vovô Toninho, pai da minha mãe. Isso, meu avô, o vovô Carlim, tinha tropa de burro, transportava café e tal, trocou no caminhão, depois trocou no ônibus, e não sabia o que fazer com esse ônibus, né? Vou fazer o quê? Botar onde esse carro para trabalhar? Aí o vovô Antônio, compadre dele, falou, tem um ambiente aqui favorável, aqui em Valadares, estão abrindo estrada e tal, vem para cá. Aí o vovô Carlinhos veio, visitou aqui, gostou do que viu, e aí contratou um motorista de praça para fazer a operação, e o tio Valécio, o irmão mais velho do meu pai, foi ser o cobrador dessa operação. E assim começou o Grupo Águia Branca, 1946. Depois de 2 anos, uma outra empresa aqui foi lá, registrou a linha, e nós viramos o clandestino. Isso trouxe um aprendizado para a gente também, que aí, daí para frente a gente começou a cuidar dessa parte. Ainda bem que foi um aprendizado grande lá atrás, né? Nós fomos cuidar dessa parte de documentação, de registro, dessa coisa toda de linha. Mas, naquela época, então, foi-se 2 anos aí nessa operação, foi a operação do começo do Grupo Águia Branca, Valadares, Teoflotone, né? Mais adiante, aí já com linhas regulares e tudo aqui de Valadares, né? Aí meu pai foi incumbido de tocar aqui, veio para Valadares, né? Aí já estava mais... Tinha passado já por cobrador, motorista e tal, e já estava na função de gerente. E aí tem essa história também curiosa, que ele veio para cá e aí ficou numa pensão aqui, algum lugar assim próximo da garagem, né? Que era ali na Minas Gerais. Não era na Minas Gerais, Avenida Brasil, não é isso?
É. E aí o pai dele falou, não, você não vai ficar aí nessa pensão, não, vai ficar na pensão do meu compadre, vovô Antônio, que tinha uma pensão na rua São Paulo. E aí meu pai foi para lá, só que a mãe do meu pai, minha avó, também já tinha virado no ouvido dele e falou, o Toninho tem uma filha bonita, hein? Aí já direcionou já o torpedo ali, né? E aí eles começaram a namorar e tal, e aí chegamos aonde chegamos aqui. Então, teve essa história aí, envolveu meus dois avós, tanto para o começo do Grupo Águia Branca e também para o começo da minha vida, né? Se não fosse isso, eu não estava aqui com vocês aqui hoje. Calmer, parece que há uma alternância na direção do grupo, né? Que hoje você preside. Em que momento que a gente está agora da sua gestão? Então, Valéria, o que aconteceu, né? Na história do Grupo Águia Branca, a gente teve 2 presidentes que foram estilo gerentão, vamos dizer assim, né? Que foi o seu Valécio, e meu pai. Manda quem pode e como é que é? Obedece quem tem juízo, né? Era o lema dele. Então, isso... Lá na minha casa é assim também. Não, mas depois dos 2, com esse perfil bem forte aí de liderança, veio o Newton, que é um irmão mais jovem que meu pai, e tem o Wagner também, que é outro irmão, que chegaram depois. Mas o Newton se tornou presidente do grupo, e aí já numa forma já mais de poder compartilhado, né? E depois do Newton, chegou a minha geração. O primeiro presidente do Grupo Águia Branca, depois do Newton, foi o Décio, ficou por 4 anos. Né? O Décio é filho do Valécio, do irmão mais velho, do meu pai. Depois do Décio foi o Renan, ficou também 4 anos. Né, que é filho do Vander, segundo mais velho. E hoje eu estou presidente, mas já terminando o meu 3º ano agora, esse ano. Então, final do ano que vem, eu deixo de ser presidente do Grupo Águia Branca. Vem o Rigger, que é irmão meu, mais jovem. E aí fica mais 4 anos e a gente encerra essa nossa geração enquanto presidentes do Grupo Águia Branca. Nós 4 temos outra função além de ser presidente do grupo, né? Então, o Décio é o vice-presidente de Inovação e Finanças, o Renan é o vice-presidente de Linha Regular de Ônibus, Viação Águia Branca, eu sou vice-presidente de Logística do grupo. Essa área minha tem 11 mil pessoas trabalhando nela, o Grupo Águia Branca são 20 mil pessoas. E a área de concessionárias, né, que a gente, inclusive aqui em Valadares, né, a gente tem concessionária Toyota, então o time está aqui, e tem concessionária também em BYD, também em Valadares. Aqui também em Valadares a gente faz operações de logística, eventualmente, contratos com a Vale, ou dando apoio aqui à Vale ao longo da linha férrea. Enfim, então temos esse modelo aí de gestão, onde a gente, como vice-presidente, acumula uma presidência por 4 anos e depois você volta a ser só aquela função que você já era, vice-presidente. Tocando 11 mil pessoas, cada um respondendo por essas 3 áreas operacionais e o Décio respondendo como a pessoa da área financeira do grupo e de inovação do grupo. Como você disse, seu mandato está aí caminhando para a reta final, né? O último ano de 2026. Você diria que imprimiu a sua marca ou na gestão do Grupo Águia Branca não é bem assim? Então, Valéria, eu acho assim, sempre tem um pouco, né, da marca de cada um, mas, no geral, como eu disse, o poder é compartilhado. Então, esse modelo nosso, a gente contratou 2 consultorias e no final, a gente fez do nosso jeito, que é esse jeito que eu contei aqui agora para vocês.
Teve uma consultoria que chegou e falou, não, tira todo mundo da família e contrata profissional. Eu falei, não, desse jeito a gente não quer. Não acreditamos nele, né? A gente acredita que profissionais da família e profissionais de mercado fazem uma soma muito boa. E isso tem dado certo, tem funcionado muito bem. Então, a gente fez esse modelo que está aí e estamos muito satisfeitos com ele. Claro que eu tenho alguma coisa algumas bandeiras que eu levanto, né? Uma delas, por exemplo, o grupo é muito grande. E uma pessoa só, ninguém faz nada sozinho, né? Pode pegar a associação mesmo Santa Luzia aqui, quantas pessoas aqui, né? Conheci o Betinho aqui também. Então, assim, cada um faz um papel, contribuem bastante. Então, no nosso caso, eu posso dar algum tom de alguma coisa, e faço isso, por exemplo, na parte de somar esforço entre as áreas de negócio. Então, tem a área de logística, que eu respondo por ela também, tem a área de concessionárias, que o Rig, o meu irmão, responde. Isso era meio assim, uma coisa meio cada um no seu canto, né? Então, essa bandeira eu levantei e vejo hoje que trouxe muitos frutos. Porque você tem várias trocas de experiências para fazer dentro do grupo, e isso não se conseguia. Então, foi uma bandeira que eu levantei, vejo com muito orgulho que isso já cresceu muito e trouxe bastante frutos. Tem muito dinheiro na mesa, como diz o paulista, né? Muito dinheiro na mesa se você bota as equipes para se falarem, para compartilharem experiências, compartilharem informações. Isso hoje flui bem melhor do que antes, quando era praticamente inexistente. Mas, no geral, o nosso poder é compartilhado e a gente discute tudo, né? A partir da geração do Newton como presidente para a geração nossa, que somos a segunda geração da família, meu pai e tios a primeira, né? A gente tem esse modelo mais compartilhado. Acho que ainda seguindo um pouquinho nessa questão do crescimento da empresa, né? Eu queria falar um pouquinho ainda nesse ponto. O Grupo Águia Branca atua em transporte passageiro, logística, comércio automotivo, corretoria de seguro, concessionária. Acho que tem investimentos na área de energia solar, biodiversidade, conservação ambiental. Vocês ganharam o prêmio Inovação e Mova-se, que é considerado aí o Oscar da inovação. E a pergunta é exatamente sobre isso, né? Seria possível dizer que a sua gestão está focada em inovação e tecnologia? Sim, né? Esse tema, essa bandeira, o Décio que levantou no primeiro mandato dele como presidente, né? Mas logo naquele momento lá atrás, eu, enquanto vice-presidente de logística, abracei a causa, que é um tema que eu acho bastante relevante, e eu particularmente acredito nisso muito, não na inovação por inovação, mas no problema que é pensar o futuro do grupo, né? Hoje, por exemplo, nós temos um caminhão, por exemplo, operando na Suzano, que a gente pegou um caminhão Mercedes, tirou todo o motor tradicional, que é o motor a combustão, e botamos 100% elétrico no caminhão. E ficou um custo competitivo e 100% feito dentro de casa. Então, aí, todo mundo buscando sustentabilidade e tal. Então, a gente fez isso. Tem um outro ponto, tem investimentos que a gente tem na área de autonomização de veículos, ou seja, veículos sem motorista, máquinas sem operadores, que é para onde o mundo está indo, né? Já tem, principalmente a China, que está muito evoluída nisso, está caminhando para isso. Então, assim, não se trata só da inovação por si só, mas até da própria perenidade do grupo. Isso, a gente, inclusive, teve uma reunião do Comitê de Inovação nosso ontem, lá em Vitória, e isso foi tratado, e o caminho que a gente está dando para esse tema é buscar parcerias para a gente ter o nosso próprio veículo autônomo
e por esse caminho aí também da autonomização, especialmente na área de logística, e que onde isso vai vir, queiramos nós ou não, né? Então a gente tem que estar preparado para esse momento aí, e tem que ser rápido, né? Então a gente está nessa busca. Pois é, o Brasil está pronto para a sustentabilidade e para essa tecnologia que já é uma realidade lá fora? Valéria, pronto não. Mas tem vários desafios aí, a gente tem que buscar saná-los, né? Um dos grandes problemas é da própria falta de energia elétrica. Se você falar, agora todos os carros são elétricos, não tem energia. Então, isso precisa acontecer. Não vai ser tudo ao mesmo tempo, então, como essa coisa vai sendo gradual, eu acho que com o tempo as coisas vão acontecendo junto, né? Mas tem várias limitações, uma delas é a própria falta de energia, no caso da sustentabilidade dos veículos elétricos. O próprio presidente da BYD falou que ele não acredita no Brasil, hoje, nos veículos, que o Brasil seja um país para veículos 100% elétricos no momento. Então, a própria BYD tem trazido muito mais veículos híbridos do que 100% elétricos. Então, mas isso gradualmente hoje a gente já está passando de veículos a combustão para veículos híbridos. Isso tem empresas, inclusive, que já não produzem mais carro. A Toyota, inclusive, não está chegando no ponto, não vai ter mais carro nenhum a combustão, 100%. Vai ser híbrido e mais adiante, creio eu, 100% elétrico. Isso na parte de sustentabilidade, né? Você falou de uma outra coisa além da sustentabilidade? Não, era mesmo se o país está pronto para isso, né? Para isso que a sua empresa está buscando e que a gente vê que várias empresas estão buscando. Quer dizer, mas e a base do país? O país está se preparando para dar conta? Você já disse que não necessariamente, né? Não, assim, falar hoje, não, mas eu acho que vem junto, as coisas vão caminhando aí para e passo, né? Pouco atrasado um lado ou outro, mas a coisa vai acontecer. Calme, você é da geração que a gente costuma chamar de baby boomers, né? Que cresceu durante o período de prosperidade econômica, no pós-guerra, com mudanças sociais ali significativas, geralmente associadas a movimentos de direitos civis, contra a cultura, né? Nos anos 60, movimentos hippies que apreciava paz e liberdade, mas, à medida que crescia, se identificava como ambiciosa e motivada pelas conquistas pessoais. Você se identifica? Eu acho que a gente é influenciado por tudo, né? Alguns mais, outros menos, né? E isso tudo me moldou, vamos dizer assim. Mas sempre com valores assim muito fortes. Como eu falei aqui do meu pai, né, dos meus tios, e até fazendo justiça aqui, até o meu avô, né, paterno, principalmente, que foi um grande, assim, fez um papel enorme também, apesar de que quem construiu foram meu pai e os dois irmãos fundadores, inicialmente, né, foram quem construíram isso tudo. Mas o vovô Carlinhos, ele teve um papel muito de valores, né, de respeito às pessoas, que é um valor muito forte dele, né, no sentido de respeitar o seu time, seus funcionários, autoridades, clientes, ou seja, respeitar todo mundo. Então, isso é simples de falar e difícil de fazer, né? Mas isso é uma marca do grupo que, na verdade, veio dele, né? O meu pai e os irmãos têm essa coisa aí que foi meio dele, assim, de uma maneira muito marcante. Então, fazer esse registro aí, porque uma pessoa importante na história do grupo, aí, apesar de que até o desapego dele, né? Ele pegou o ônibus, deixou com os filhos e deixou os filhos para tocar, para crescer, para construir as vidas deles, né? Então, assim, é uma pessoa muito emblemática, assim,
Isso, como sempre, né, que eu comentei aqui, de uma maneira muito mais na dificuldade do que na facilidade. Porque quando ele nasceu, meu avô nasceu, a mãe dele morreu no parto. E naquela época, né, não tinha Tinder nem nada, né? Então, meu avô, o pai do meu avô casou com a irmã da mãe do meu avô. Não sei se eu confundi ou expliquei, né? Mas assim, então, a madrasta dele era a tia dele, do meu avô. E aí acabou que ele foi ficando, morando com o pai dele, até casado, com família, com filhos, já alguns primeiros filhos, enquanto os outros irmãos todos foram saindo de casa. E na época acontecia o seguinte: compravam a terra, botava lá o irmão lá e ele se virava ali para frente, né? Como ele foi o último a sair, ele acabou tendo um aprendizado muito grande, como escolher terra para comprar, enfim, cuidava da parte de fazenda, mas, ao mesmo tempo, foi tentar também alguma coisa nova no transporte, né? Na época, em lombo de burro, depois caminhão e tal. Então, assim, isso criou uma pessoa nele, uma pessoa muito mais preparada para a vida, que depois foi a base para os filhos, né? Meu pai e os tios construíram o que eles construíram. Pois é, interessante isso, porque, embora eu tenha ouvido nessas minhas conversas aí sobre você o quanto você era focado e sempre sabendo o que queria, eu também ouvi muito sobre essa sua capacidade de identificar o que as pessoas têm de melhor, de não ficar... eu ouvi dizer que você não é o tipo de gestor, por exemplo, que fica tentando querer moldar ou mudar aquela pessoa, mas que você fica tentando extrair dela o que geralmente ela tem de melhor, sem tentar fazer com que ela se pareça com o jeito que você é ou que você costuma gerir, né? Isso costuma ser uma característica diferente, eu poderia dizer, no líder de uma grande empresa. Isso te ajuda a conviver mais harmoniosamente como uma liderança empresarial com as outras gerações, né? Com a geração Y, Z, né? Alfa, né? Os nascidos aí depois de 2013, já que você tem a Maria aqui com 12. Quer dizer, então, assim, isso facilita a relação como liderança? Não, esse perfil eu tenho de procurar tirar o máximo das pessoas e cada um no seu quadrado, vamos dizer assim, né? Então, procurei sempre na minha vida ter um time que tivesse pessoas diferentes, para missões diferentes. Então, eu preciso crescer receita, então tem um cara que tem que ter um perfil para aquilo, né? E por aí vai. Com a geração nova, sempre é um desafio, né? E hoje, inclusive, nós estamos fazendo uma mentoria. Todos os vice-presidentes, né? E eu, presidente e vice, nós 4, a gente está fazendo a mentoria com executivos da família hoje que trabalham no Grupo Águia Branca. São 11 deles, né? 11 pessoas. E aí nós fomos treinados pela Cambridge, não sei se vocês já ouviram falar, do John Davis, que é a empresa mais famosa no mundo sobre empresa familiar, essa empresa Cambridge, né? E o John Davis é o consultor mais famoso do mundo sobre isso. Então, essa empresa está nos prestando serviço, e ela nos treinou como mentores, e a gente, então, está mentorando esses 11 executivos da família que trabalham no grupo. Mas eu interajo com eles, e muitas vezes, por experiências passadas e tal, e até por ter uma certa falta de tempo, a gente acaba não conseguindo, às vezes, dialogar da forma certa. Tem um caso desse, que é a Aninha, filha da Eulália, né, do Décio, e numa reunião ela falou um certo tema, eu falei, nossa, não, isso aí não dá não, já tentamos, deu errado e tal. E aí, depois eu sou mentor dela, né? Ela foi me explicar depois, falei, não, então desculpa, eu não tinha entendido dessa forma que você queria, não. Ela estava fazendo uma sugestão e o grupo já tinha tido uma experiência com o sistema que ela propôs,
mas, na verdade, a ideia dela era outra. Então, assim, a comunicação é um problema sério. Você ter um grupo com 20 mil pessoas é um desafio gigante fazer isso. O tema nosso, a gente tem um fórum estratégico que a gente faz todo ano, a gente junta as nossas lideranças. São em torno de 1.000 pessoas, desses 20 mil, nós temos 1.000 líderes. Aí nós estamos falando de presidente, vice-presidente, diretor, gerente, supervisores. E aí é uma hora para a gente poder alinhar toda os temas mais relevantes para a gente, né? E a grande dificuldade é fazer exatamente, passar toda essa cultura, veio lá do seu Carlinho, do seu Ailma, dos meus tios, para todo o time. Hoje a gente tem um percentual de pessoas muito novas no grupo. Então, para chegar essa questão, até o item respeito, por exemplo, que eu comentei aqui, que é um item forte da cultura do grupo, é difícil, porque, no caso da logística, por exemplo, tem um contrato. O contrato termina. Eu tenho que demitir todo mundo. Aquele contrato acabou. E o contrato, sei lá, é Recife. Aí eu ganhei um contrato novo, mas no Rio de Janeiro. Eu tenho que demitir lá, contratar todo mundo novo. Então, assim, aí começa uma nova história. E aí o nosso trabalho forte, que a gente busca fazer, é pegar nossas lideranças e deixá-los bastante, absorverem bastante essa cultura. Respeito é só um item, estou falando sempre esse respeito, mas tem várias coisas, né? Mas chegar a isso até a base. É um desafio enorme. Nós estamos chegando ao fim desse bate-papo aqui, e aí eu queria perguntar um pouquinho mais sobre a sua vida pessoal. Quer dizer, você está aí à frente de um grande grupo empresarial, mas nessas minhas conversas aí também, o que todo mundo me disse é que você é um cara que adora esporte e que adora receber e que arranja tempo e está sempre próximo da sua família. Como é que você administra isso tudo aí? Esporte, receber os amigos, uma grande empresa, viagem? Primeiro que tem que dar umas fugidas de vez em quando, né? Inclusive, semana passada, eu e a mulher já estávamos fora, né? Então, sempre dá uma fugida para recarregar a bateria. A agenda, por exemplo, final de semana, até novembro, já está toda tomada já. Tem coisa para fazer, ou receber alguém, ou ir não sei aonde. Né? Esse final de semana agora a gente vai receber próximo. Esse agora não tem nada. Amanhã não tem nada. Mas aí no outro a gente já recebe um casal lá em Pedra Azul. Meus pais têm casa lá. Pedra Azul, Espírito Santo, né? E depois tem outra coisa e por aí vai. Então, assim, tem que recarregar a bateria sempre, mas eu gosto do movimento também, entendeu? Gosto do esporte, beach tênis é meu esporte, aí dá uma energia grande também de praticar. Você já arriscou surfar também? Já. Mas não levei muito jeito, não. Eu tentei de novo, agora recente, naquelas piscinas, né, de ondas e tal. Até foi bem assim, mas não consigo passar do iniciante, não, entendeu? Quem até foi muito bem foi minha esposa, que foi muito bem lá. Mas é isso, a gente procura conciliar tudo isso, né? Vamos encerrar com um ping-pong, assim, para a gente... Posso só contar uma última historinha, então? Pode, claro. E, óbvio, tem a ver com meu pai, né? E fala um pouco dos valores, né, do Grupo Águia Branca, né? Meu pai, inclusive, adora contar essa história. Quando meu pai tinha 18, 19 anos, ele operava a linha de ônibus, era o motorista de um ônibus que fazia Ecoporanga-Cotaxé. Cotaxé é próximo de Ecoporanga ali, região ali de Mantena, né, Barra de São Francisco ali. E um dia ele chegou lá à noite, né, em Cotaxé, atravessou o rio e foi descansar, onde ele descansava lá do outro lado do rio. Dormiu, acordou
para fazer o horário do ônibus. Chegou na margem do rio, o bote que era usado para atravessar o rio estava na outra margem. E aí, o que vocês fariam nessa situação? Cancelar, né? Ah, não vamos fazer esse horário? Como é que vai fazer? Oi? Quer falar? Não, vou contar, estou deixando só uma pausa para o pessoal pensar. O que ele fez? Sorte que não tinha Instagram naquela época, né? Porque ele tirou a roupa toda, ficou nu, botou a roupa na cabeça e foi nadando até chegar na outra margem, chegou lá, botou a roupa e fez o horário. Então, assim, isso mostra a resiliência, o compromisso com o horário, o compromisso com o cliente, né? E aí eu acho que é uma coisa mais fácil de vocês verem os valores assim sendo praticados, né? Então, é esses os valores sendo levados aí ao pé da letra. Se fosse talvez uma outra pessoa e tal, bom, não tem jeito, né? Como é que eu vou fazer? Chega lá todo molhado, tal, o bote está lá, não tem como. Esses são os valores do Grupo Águia Branca sendo praticados, no caso, pelo meu pai, aí, aos 19 anos de idade. E aí, só uma curiosidade, aí o gerente da fazenda virou para o meu pai e falou com ele o seguinte: meu filho, você pensa em ganhar dinheiro com isso aí? E acho que meu pai até hoje não digeriu isso, porque de vez em quando ele lembra, fala, mas como é que esse cara falou isso comigo? Está vendo onde que eu cheguei agora e tal? Mas é isso, gente. Então, hoje, sem sombra de dúvida, a Águia Branca é uma potência nacional. Agora, conta pra gente um segredo. Como fazer uma marca regional ser uma potência nacional igual a Águia Branca? É um desafio grande, viu? Um desafio grande. Nós, inclusive... Não, conta o segredo, eu quero saber do segredo. Não tem um segredo, não. Mas, assim, um desafio nosso hoje é que a gente tem muitas marcas. A gente está até buscando... Porque aí você sabe muito bem que você atua nessa área, assim, os custos de você cuidar de várias e várias e várias marcas é muito alto. Então, toda a vida, por exemplo, na área de ônibus, linha regular de ônibus, quando a gente comprava uma empresa nova, o que a gente fazia? Para não perder os valores da empresa antiga e não fazer uma mudança muito drástica, então a gente comprou, vou botar aqui um caso real, né? Salutares, né? E aí a gente então pegou a marca da Salutares e botava nas cores da marca da Aviação Águia Branca. E aí a pessoa identificava que o Grupo Águia Branca estava ali, mas ao mesmo tempo tinha a marca Salutares que também tinha valor, que os clientes gostavam. Então era uma forma de não perder. Não, mas se você estivesse começando do zero, como você conseguiria se expandir? Ah, não, aí eu tenho que chamar a turma mais jovem que está acostumada com o mercado digital aí para me ajudar. Isso também é um dos valores do grupo. Buscar pessoas que têm uma técnica também para poder fazer, porque, de novo, ninguém faz nada sozinho. Nosso maior desafio é justamente estar sempre alinhando todos esses valores, todas as nossas metas com o time como um todo. É um time grande, né? Então, você chegar isso até na ponta lá já é um trabalho gigantesco aí. Mas, realmente, eu não sei te dizer. Vou ficar te devendo aí. Calmer, então vamos lá encerrar com lembrança e com dica. Quando você pensa em Valadares, do que você se lembra? Se lembra do aconchego, né? Da começo de vida, sem compromisso, né? Agora tem um monte de compromisso, então, fase tranquila da vida, né? Não tinha boleto. Qual valor para você é inegociável? Acho que compromisso, honestidade, resiliência. Falei mais de um, né? Não tem problema, não. O que ou quem te inspira? Meu pai, minha mãe, meus tios, né? Avô Carlinho. Acho que os valores que vieram lá, né, que estão presentes nessas pessoas e na cultura do Grupo Águia Branca.
Como é que você define o Grupo Águia Branca hoje? Resiliente, busca o crescimento com qualidade o tempo todo. Nosso negócio é crescer, 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 crescer. Vou fazer um ping-pong mais demorado aqui. Quando eu cheguei na logística, em 98, a empresa tinha 600 funcionários e faturava 2,8 milhões por mês, né? E hoje a gente tem lá 11 mil funcionários, né? E fatura 400 milhões por mês. Então, o foco do crescimento é alto aí, né? Você indicaria um livro? O que eu estou lendo é aquele da liderança da McKinsey, né? É a leitura do momento. É do momento, é. E dá para definir o futuro em uma frase? Promissor. Eu acredito muito no futuro, eu sou muito otimista, né? Eu acho que a gente sempre tem que acreditar e ao mesmo tempo, fazer as coisas acontecer, né? Nada vai acontecer do dia para a noite, né? É um trabalho constante, cada dia, e fazer um mundo melhor, né? Para cada um de nós. Acho que as coisas a gente vai construindo no dia a dia. Assim. Eu acredito muito no futuro, apesar de sempre das dificuldades, mas dificuldades sempre houveram, né? Se você olhar assim para o futuro, para o passado, com menos emoção, de uma forma mais racional, se eu vejo assim, a dificuldade que meu pai, por exemplo, enfrentou, né? Essa estrada você não conseguia, não tinha peça. Os ônibus eram importados, não tinha peça, tinha que fazer a peça. E torcer para dar tudo certo. Assim, dificuldades eram imensas. Então, você vê hoje a situação nossa de vida, por mais desafios que tenham, nós estamos vendo aí o trabalho da Associação Santa Luzia, né? Dificuldades ainda existem, vão existir sempre, mas assim, comparado com o passado, hoje está muito, muito melhor. E o futuro ainda vai ser bem melhor ainda. Promissor. Que orgulho imenso ter tido essa oportunidade aqui, nessa primeira edição do Filhos da Terra, com a presença do Calmer, um filho de governador Valadares, né, que leva o nome da cidade para todo o Brasil, liderando com competência e visão um grupo tão importante como o Águia Branca, um líder humano, que isso foi o que eu mais ouvi quando eu perguntei quem era Calmer Tip, com valores inegociáveis, como ele mesmo colocou aqui, moldam sua vida, sua liderança, né, e as suas decisões. Então, nós tivemos essa noite aqui a oportunidade de celebrar não apenas a trajetória de um executivo, mas também a inspiração que ele tem do pai, dos tios, né, e que acaba transferindo para os filhos e aqui para todos nós, né? A prova de que a nossa terra, ela gerou e gera pessoas que são realmente capazes de transformar realidades. E eu acho que essa é a oportunidade que a gente tem essa noite, né, de mostrar que é possível construir um mundo melhor. Então, em nome da Associação Santa Luzia, para agradecer o carinho com o qual você aceitou o nosso convite, né? Essa entidade que há 60 anos vem cuidando de pessoas, eu convido o Paulo, que é o idealizador desse projeto, para vir aqui entregar uma placa de homenagem ao nosso Filho da Terra desta noite. Por favor, Paulo. A placa diz: a gratidão é a memória do coração. Calmer Tip, Filhos da Terra escrevem histórias que inspiram. Por isso, a Associação Santa Luzia decidiu celebrar seus 60 anos, comemorando histórias como a sua, que nos inspiram. Receba nossa homenagem como um gesto de reconhecimento e valorização da sua trajetória, que fortalece a memória da nossa cidade. Governador Valadares, 19 de setembro de 2025, Filhos da Terra, Associação Santa Luzia.
Calma, eu quero agradecer por essa conversa, deixo registrado aqui com muito orgulho, prazer de ter conhecido você. Muito obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada, gente. Em minutinhos nós teremos a música e o talento de Érica Timóteo.